Vamos lá, vamos às perguntas, então? Vamos. O Marcos Gorza está perguntando aqui, ó. Boa noite, turma. Pergunta para o Marco como a Yoko te tratou, né? No caso, Malagoli, no seu encontro com o Lennon. A Yoko, na verdade, ela passou e entrou no carro e ficou sentada lá, não falou, não Não teve chamou, não fez, contato, né? não fez nada. Ela não. Não Ela não. participou, né? Não, ela passou porque estava um jornalista, acho que o editor da Rolling Stone, e ele também passou, entrou no carro e ficou conversando com ela. Então, Ele tá perguntando se o Flávio Cavalcante era muito chato. olha, na verdade, o Flávio Cavalcante foi. Eu só entrei, só falei com ele no ar. Fora do ar, eu não falei com ele. Né? E no ar ninguém é chato, né? No ar ele foi assim, né? Foi bem legal. Apesar de um ano antes ou um ano depois, eu fiz o mesmo programa com o Jota Silvestre e foi a mesma história, do mesmo jeito, as mesmas palavras, a mesma coisa. O Ringo lá no fim tocando Imagine, né? Então, não, Let It Be, né? Era uma homenagem ao João Lennon, o cara tocou Let It Be e tal. Então foi a mesma coisa. Mas eu não conversei com ele assim, por trás, no camarim. Sim. E tal. O Sobrosa, nosso amigo Sobrosa, aqui perguntando se o John era gente boa. Pelo que você falou do seu encontro com ele, a gente já imagina, né? Ele foi muito bacana comigo. Eu tinha, assim, muita gente falava assim, você vai encontrar com o John, ele vai cuspir na tua cara, não sei o quê e tal. Eu falei, eu pago para ver. Nossa. Mas eu não vi, porque teve uma amiga, a mãe de uma amiga minha, quando ela fez 15 anos, ela foi para a Inglaterra. Né, isso ela me contou. E chegou lá, ela foi com o pai dela na casa do Jorge. E chegou lá, o Jorge recebeu ela e o pai, fizeram chá, não sei o quê, mas ela queria ver o John. E aí ela falou com o Jorge e tal, o Jorge ligou para o John, né? E deu o endereço, não sei o que e tal, e ela foi. E aí ela falou que quando ela chegou lá, elas bateram na porta, não sei o que e tal, que o John saiu assim, tipo de roupão, né? Tal, o que você quer? Não sei o que e tal. Tem um autógrafo, tchau, virou as costas e entrou, entendeu? E aí eu falei para ela, olha, você foi no momento errado, na hora errada, você deve ter ido na época que ele estava separando da Cíntia, estava com a Yoko se drogando, fazendo sexo, a polícia atrás dele, estava um clima pesado, não sei o que tal, então possivelmente ele não estava numa boa para receber um fã e conversar. Né? Dias bons e dias ruins todos nós temos, né? Não tem. Falei, acho que você foi na época mesmo. Eu falei, eles são gente que nem a gente, eles têm dor de dente, dor de cabeça, sabe? Então é isso aí. O William tá perguntando qual a coleção em vinil, qual a série, né? Em vinil saiu com a qualidade boa no Brasil, da discografia dos Beatles, acredito eu aí, que ele queira saber. Olha, eu gosto muito mais, até hoje, da primeira edição dos anos 60, o Beatlemania, Beatles Again, Help e tal. Você gosta, né? Eu gosto. Inclusive, o meu Beatlemania Mono, eu acho que é um dos melhores discos do mundo em termos de qualidade de som. Nossa. Eu adoro ele. Concordo. Agora, eu prefiro esses discos da época brasileiros, né? Sim. Saíram aqui no Brasil, porque na época, eu lembro disso, assim, até outro dia eu vi um cara aí falando numa live, que saiu aquele... eu lembro que saiu primeiro o mono e depois o alta fidelidade, né? Que era tipo um estéreo, vai. E o alta fidelidade saía depois, era um pouco mais caro, não sei o que. Então, eu prefiro essa série mono, embora tenha alguns desse alta fidelidade que tem um som muito bom também. Mas a coleção, depois dos anos 70, já aquela coleção com capinha essa, eu digo aquela de plástico, né? A bolacha, né? Sanduíche. Capa sanduíche. A capa, capa sanduíche. Sanduíche. Já quando mudou para capa de papelão, eu acho que já caiu um pouco. Aquelas coisas não. Tem uma edição, eu acho que já caiu um pouco, não sei o que eles fizeram lá, a qualidade já caiu, assim, tipo, no começo dos anos 70, eles foram, deteriorou, não sei o que a Odeon fez, mas já não ficou aquelas coisas, não. Tem uma edição
acho que foi a última, que é um A de selo, 88, né, mano? Selo preto, né? Selo preto. Aquela eu já ouvi alguns discos também. Eu tenho alguns, não tenho todos, não, e nem fiz questão de ter todos. Aquela tem uns discos que eu gostei muito também, em estéreo, inclusive. E ela saiu com os monos também. Essa edição de 88, ela dá um banho, assim, de lavada na de 74. Bom, Assim, de 74 a de 88 é a primeira, depois que já foi remasterizado para digital, mas era um trabalho pessoal do George Martin. Em termos de custo e benefício, das edições que saem no Brasil, é das melhores, né? Exceto essas primeiras aí que o Malagoli falou, de selo Odeon azul, na capa sanduíche, aí é um sonzão mesmo. Excelente. Mono. Derruba a sua casa, vai derrubar a sua casa. A Albertina Silva tá falando que veio para a live hoje pelo Marco Antônio Malagoli, que ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Ela está certa. Seja muito bem-vinda, Albertina, e veio pelo Marco, mas fique por mim. Isso, fica aí, Albertina, eu também vim pelo Marco hoje. O Romero veio pelo Marco e ficou por mim, ó. Segue ele aí, viu, Albertina? Vamos ver mais perguntas aqui. Enquanto não tem pergunta, tem uns comentários sempre elogiosos ao Marco. Marco Antônio Malagoli é uma figura importantíssima da bitomania brasileira, claro, e por isso ele está aqui. Grande Malagoli, que experiências tão ricas. Receba a admiração e o respeito de uma bitomaníaca de Aracaju, Sergipe. Era você de Aracaju ou do Alabama. Legal. Obrigado, Ana. Vamos ver aqui, ó. O pessoal, agora que a gente liberou para as perguntas, ficaram tímidos. Eu vou te ajudar aqui, ó. Assim, viu? Pergunta. O Williams fala assim: Malagoli me ajudou muito na paixão aos Beatles, fez com muitas pessoas e tem importância demais na bitomania do Brasil. Sidney, Marco, obrigado por proporcionar grandes momentos na série do Alameda França, nas sessões dos filmes de sábado à noite. Como você conseguia aquelas fitas de shows maravilhosas? Teve muita coisa que... É engraçado que quando eu abri a lojinha na Faria Lima, e até então o Magical Mystery Tour ninguém conhecia aqui no Brasil, nunca tinha passado e tal. E eu fui para os Estados Unidos e eu consegui uma cópia em Super 8, com áudio em branco e preto, de 18 minutos, praticamente só as músicas. Aí eu trouxe e eu fazia uma sessão de cinema no subsolo, na parte de cima da lojinha, subsolo no primeiro andar, primeiro piso. Então era um piso de madeira, né? E eu tinha uma escadinha, o pessoal subia, eu ia lá, ligava 2 projetores Super 8, punha um rolo de 18 minutos, outro aqui de 18, mais outro aqui, dava quase 1 hora de filme, ligava num amplificador, né, o som do projetor direto, aí virava a chave do amplificador cada vez que tinha um projetor diferente. Então eu punha um projetor, o primeiro, depois eu punha o segundo, quando acabava, assim, estava acabando, eu já soltava o segundo, tirava o primeiro, rebobinava, punha o outro filme, deixava pronto, aí quando estava acabando eu soltava o terceiro, parava, assim... Toda uma engenharia, né? Era simultâneo, você não sentia, sabe? Você não via... Sim. Não tinha espaço. E, muito nossa, lotava. Era assim. E o melhor de tudo, o pessoal sentava no chão. Para ver, né? Para assistir. Coisa boa. Meu, eu comecei a fazer assim, uma sessão por noite. Teve sábado, eu ia acabar a sessão de 1 hora, 2 horas da manhã, sabe? Era gente assim, ficava o pessoal lá embaixo na lojinha esperando, e só ouvia o som, né? E os outros... Pode crer. Meu, o pessoal, quando assistia por Magical Mystery Tour pela primeira vez, em preto e branco, a turma delirava, porque ninguém conhecia. Sim. Quando eu consegui ele colorido, então, aí o filme inteiro... Aí explodiu a cabeça geral. Muito bom. Olha aqui, o nosso amigo Fernando Colnago, live sensacional, que simplicidade, minha geração é foda, obrigado, Sal e Romero, Pix na conta... Obrigado, Fernando. O Luiz Marinho está perguntando aqui, ó, Marco, qual é o seu disco favorito dos Wings? Dos Wings.
Dos Wings é difícil, eu gosto de tudo deles, viu? Tem Tá, disco ruim, não. tá respondido. Todos. Não tem um só do Wings, né? Eu tenho, assim, algumas coisas do Paul McCartney que eu tenho um pouquinho de restrição, né? Tipo Back in Brasil, por exemplo, que eu acho, na minha opinião, eu acho um lixo de música. Eu, se fosse o Paul, eu desfazia essa música, desgravava e esquecia. E tem assim, o McCartney 2, que é um disco que eu não gosto, nunca bateu. curti. Não bateu. Ali eu faria um compacto simples, né? Com Waterfalls e. Deixa eu ver. Coming Up. One of These Days, não. Coming Up, então. Coming Up, eu estava em Nova York no dia que saiu esse disco. Eu estava na casa de um amigo meu e ele estava tocando Jean-Luc Ponty. Tá? Então eu ficava assim. Eu falei assim para ele, bicho, a agulha acho que enguiçou ali. Ele falou, não, é assim mesmo. Ele falou assim, sério? Eu falei, como alguém pode gostar de um negócio desse? Não sai desse pedaço, tá meia hora nesse negócio, não sei o que e tal. Não, mas é assim, é legal. Eu falei, olha, não gostei, não, eu achei chato, né? Porque não desenvolve a música, não sai, né? Não sai Esse disso. pedaço aí, não sai disso. Aí saiu uma McCartney 2. Aí eu chego lá e falei, agora você vai ver o que é música. Põe aí. Coming up, coming up. Ele falou, ih, mano, putz, essa música é muito chata. Aí que entra depois? Temporary. Ele falou, meu, olha, o cara tá copiando o Jean-Luc Ponty. Nossa senhora, eu queria morrer, bicho. Eu falei, não, chega, sabe? Sua experiência ficou marcada por essa audição aí também, né? Ficou. Foi uma péssima audição. A Guilhermina tá falando, Marco, fala sobre o baixo que o Paul autografou para você. Então, o baixo eu levei em 93, lá no Pacaembu, né? Também ele queria ver como meus filhos estavam, tinham crescido, aquelas coisas assim. Aí eu levei o meu baixo, Hofner, e chegou lá, ele, quando viu, ele pegou o baixo, ficou andando com ele para cá e para lá, não sei o que e tal. Daí ele autografou, a gente tem uma foto disso, ele segurando o baixo junto, autografado, né? E aí ele falou assim, bom, agora que eu autografei, eu não vou te devolver o baixo. Eu falei, tudo bem, me dá o seu, você fica com o meu, eu fico com o seu, não tem problema. Tá tudo bem. Ele falou assim, não, toma, né? Ele é muito brincalhão, né? E foi assim, ele foi, para variar, né? Muito bacana. Muito querido. Nesse dia foi engraçado, porque a minha esposa e minha filha fez um monte de desenho para a Linda, e quando chegou lá, a Linda viu as duas, ela correu para abraçar as duas, e a Linda não falava português, a minha esposa não falava inglês, e os dois ficaram lá conversando. O que elas conversaram? Eu não sei, ninguém sabe até hoje. Que maravilha. Deram risada, não sei o que, foi uma coisa muito, muito gostosa de ver, sabe? Que maravilha. O Gustavo Tiné, Marco, qual a primeira música dos Beatles que você lembra ter ouvido? O Marco falou ali no início da live. She Loves You. O Brás pergunta aqui, como foi sua saída do fã-clube Cavern e a fundação do Revolution? Bom, é uma longa história, mas resumindo, assim, eu tive alguns desentendimentos com o Luiz Antônio, né? E ele queria uma coisa, eu queria outra. Quando eu encontrei com ele, essa é a minha versão, ele deve ter outra, mas a minha versão, assim, quando eu o conheci, eu fui conversar com ele estava com o fã-clube parado, aí eu agilizei, o fã-clube voltou, fizemos uma reunião no prédio onde eu morava, arrecadamos um bom dinheiro, depois fizemos uma outra no Bom Retiro, uma coisa assim, num ginásio grande. Nesse dia deu, acho que quase, não lembro se foi 5 mil, 10 mil pessoas durante o dia inteiro, também deu uma boa grana e tal. E aí, quando a gente estava legal, assim, que tinha fundos para botar o fã-clube para frente, eu fui mandado embora do fã-clube. E aí eu fiquei desiludido, falei, então chega, eu não quero mais. Como eu escrevia para uma parte das pessoas e ele escrevia para outra, muitas das pessoas para quem eu escrevia começaram a me escrever, pô, você tem que voltar, você tem que fazer, você não pode parar, não sei o quê, porque eu criei as cartas informativas, jornalzinho, aquelas coisas assim, né?
E Sim. aí uma amiga minha lá do Ceará, Eugênia Ramírez, ela me escreveu uma carta enorme assim e pediu para mim, não para, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que, e falou assim, você fez uma verdadeira revolução de Beatles no Brasil, por que você não abre um fã-clube e chama de Revolution? Aí eu Muito fiquei bom. muito sensibilizado com a carta dela, Muito e aí eu legal. comecei o Revolution, por isso que eu comecei em 79, né? Em 78, na Aham. verdade, eu estava com o Luiz no Cavern Club. Mas, assim, nunca deu certo a gente trabalhar junto. Hoje a gente se respeita, né? Pelo menos quando se encontra a gente se cumprimenta. Eu acho que não dá certo fazer nada junto Ah, com ele, é isso né? aí. O importante é que há E, respeito, né? Olha é, só, o Flávio Godoy, uhum, fez um superchat aqui. Muito obrigado, Flávio. Ele está passando para agradecer pela live e mandar um abraço especial para o Marco Antônio Maragoli, que foi o farol dele, ó, quando começou a curtir os Beatles nos anos 80. Isso é muito legal. legal, né, Marco? Esse Uhum, carinho da galera. Como eu falei no início, o Romero falou, a gente, quando uhum. iniciou ali na paixão pelos Beatles nos anos 80 e tudo, você realmente era o cara que trazia as informações, a gente não tinha internet nem É, nada. Isso deve dar um quentinho ao seu coração, né? é Saber que você tem gostoso, tantos porque admiradores. é gostoso porque que nem quando eu faço as exposições, muita gente vai e fala assim, olha, eu quero te agradecer porque eu comecei pela revista John Lennon, depois eu comprei as revistas Revolution, e se não fosse você eu não sabia nada, eu não tinha disco, eu não sei o quê, eu comecei minha coleção por tua causa. Muita gente comprou, não sei, os seus discos lá na lojinha, quando a gente tinha, né? Muitos discos piratas dos Beatles, assim, vinil de qualidade dos anos 80, né? Eu trouxe para o Brasil, ninguém tinha isso. Então eu consegui assim os lotes exclusivos para cá, vendia lá na loja assim ao mesmo preço que você comprava em Nova York, sabe? Entendi. Então eu conseguia com preço melhor lá, pegava dos caras que faziam mesmo, né? Eu tive a chance de conhecer o pessoal que fazia os discos. Então às vezes eu encomendava, eu falava, oh, você vai fazer tal disco, mas são só 1.000 cópias para o mundo inteiro. Eu falei, então quantas você consegue fazer para mim vender no Brasil? Ah, 100, 200, 300, 500. Tá, consigo 500. Tá bom, então você faz 500. Eu pegar 500 cópias, trazia aqui, chegar na lojinha, em 2 dias vendia tudo, Pode crer. sabe? Falar nesse comércio, o Paulo Cunha está perguntando: você tem vontade de abrir outra loja física como a saudosa da Faria Lima? Olha, Paulo, eu vontade eu até tenho, mas eu acho que a época hoje é outra. E eu acho que eu vejo assim a internet hoje tomar conta muito rápido e eu vejo os espaços físicos fechando, muita coisa assim. Então, eu não sei se eu tenho mais paciência, Entendo. saúde, vitalidade, vontade, saco para passar de novo tudo aquilo. Foi muito bom e às vezes eu acho que o que você fez que foi muito bom, você não consegue fazer a segunda vez porque vai ser É, diferente, você vai ficar É, desapontado. Então, eu prefiro manter aquele sonho na memória e de repente partir para alguma outra coisa diferente, mas mas não faz abrir todo uma lojinha, sentido. Faz todo né? sentido, tem faz todo superchat sentido. aí, Sal. Ô, já vou chegar. Jean, filho. Marco, você curte as remixes do Gilles Martin de 2016 para cá? Eu gostei, achei que foi um trabalho bem feito. Eu acho que, na verdade, a maior parte das que ele fez, né, foi junto com o George Martin, né, com o pai dele ainda, né, que foi o Love. Né? Depois disso, eu não lembro O se ele Love eu fez acho mais. sensacional. O Love é Sensacional. É porque ele tem maravilhoso. trabalhado essas edições de 50 anos, né? Ele tem Ah, remixado tá. o Sgt. É Peppers. assim, eu gostei. Eu senti, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no I Want You, do disco Abbey Road, ah, o John Lennon toca a guitarra e ele muda o captador, tá? Então, quando ele muda o captador, faz tac, né? Daí ele muda de novo, tac. Isso ele faz umas 3 vezes, 3, 4 vezes durante a música, né? Quando muda o som, você ouve nos discos originais da época,
E eu acostumei com esse bendito tac dele mudar. Agora ele está mudando. Tac, sabe? É bem, bem baixinho, bem assim, você tem que prestar Tá muita um atenção. bom fone, né? Não, até se você botar numa caixa de som normal, mas com volume alto, você escuta que nem o bem. Que nem o Romero tem, aí a gente ouve bem. E ele tirou fora. E eu acho que ele não devia ter mexido nisso, entendeu? E eu acho que ele deu uma remixada em algumas coisas também, que ficaram boas e tal, ficou diferente. Mas eu não sei, eu sou muito nessa parte, eu acho assim, quando os Beatles fizeram e criaram, eles criaram a perfeição, sabe? Você mexer na perfeição e alterar ela já deixa de ser perfeição. É meu conceito, minha Claro, opinião. é isso Entendeu? aí. Então, deve ter gente que vai falar, não, ficou bem melhor, tudo bem. Mas para mim, os Beatles estavam lá, eles aprovaram aquilo, então para mim aquilo é o que vale. Né? Mas eu acho que o trabalho dele é bom, é muito bom. É válido, né? É. A Sheila fez um super chat aqui pro canal. Muito obrigado mais uma vez, Sheila. Marco, quem foi que trouxe o Magical Mystery Tour colorido para o Rio? Ela respondeu, né, o Marco? Você sabe, foi exibido na ABI nos anos 80. Na primeira tentativa, o DOPS recolheu o filme. Não foi você, eu lembro. Marco? Não. Então vamos... Não fui eu, peraí. Quem levou para o Rio, inclusive eu fui lá para os Estados Unidos e negociei isso. Só que eu negociei com um cara lá nos Estados Unidos, e não na Inglaterra, com a Apple. Mas eu fui por indicação era um filho de um cineasta famoso lá no Rio de Janeiro, eu não lembro o nome dele. Ele fez até um cartaz, eu tenho o cartaz ainda até hoje. E aí ele me mandou para os Estados Unidos negociar, porque ele não falava inglês e tal. Eu fui lá e negociei com um cara lá nos Estados Unidos e tal. Aí o cara veio, trouxe o filme na mão dele direto, tanto que na época a Cynthia Lennon, ela viria para o Brasil para a primeira exibição, não sei o quê, e só que ela não sabia para que ela vinha fazer no Brasil. Quando ela soube que era para a exibição do Magical Mystery Tour, ela falou que não. Eu tive uma entrevista com ela, assim, tipo, a portas fechadas, só eu e ela, tivemos uma reunião, né? E eu tentei convencer, ela falou assim, não, agradeço, não sei o que e tal, mas não... Ela não tinha interesse. Não quero, não vou, não sei o que, né? Que ela tinha lançado aquelas litogravuras, e aí ela achou que o pessoal queria fazer uma exposição das litogravuras dela. Então ela se interessou, mas quando ela soube que era para o filme, esse cineasta, o pai dele foi muito famoso, e eu não lembro, eu juro para vocês, outro dia até eu estava pensando nisso, tentei lembrar o nome dele, eu não lembro, mas foi ele, eu sei que ele conseguiu fazer uma exibição lá e o filme foi apreendido por causa dos direitos e tal. Entendi. Mas eu participei disso, mas não lembro.